Está me ouvindo aí? Essa aula é muito grande, né? Bem, é um prazer estar aqui na UCP. Na verdade, eu sou nascido em Teresópolis, a cidade aqui do lado. E achei bacana, assim, todas as vezes que eu venho no Brasil, eu procuro separar um tempinho para dar palestra, para mostrar como é que funciona o mercado lá fora e para mostrar que é possível uma pessoa que não mora num grande centro, né, como mora no Rio, mora em São Paulo, uma pessoa que mora numa cidade menor, poder ter a oportunidade de trabalhar com produções grandes, trabalhar lá fora, né? Nada é impossível. Então, vou mostrar um pouco hoje a minha trajetória aqui, a minha trajetória dentro da indústria. Na verdade, eu comecei a mexer com computadores, acho que foi em 1991, mas na época que eu fui fazer curso de informática, eu não tinha computador, então eu sempre conto isso, para não esquecer os comandos. Eu fiz curso de DOS, não sei se alguém sabe o que é DOS. E aí, para não esquecer, eu anotava os comandos em papel, porque eu não tinha computador para treinar em casa. Então a história começa assim. E dali para frente foi basicamente tudo foi como autodidata. Fiz pouquíssimos cursos, aprendi a maioria das coisas sozinho. Vocês estão vendo aí, essa foto que eu coloquei no slide de abertura, esse é o corredor de entrada de um dos estúdios que eu trabalhei, onde ficam os posters de todos os filmes que o estúdio trabalhou. Tá? Então a gente vai ver mais algumas imagens aí. Bem, acho que está... O som está meio baixinho. Bem, minha formação, na verdade, é em História da Arte pela UERJ, tá? E trabalhei também como designer gráfico por 22 anos e me mudei para Toronto, no Canadá, em 2015. Então já tenho 7 anos e meio, mais ou menos, que eu trabalho na área de efeitos visuais. Então ali tem uma lista de clientes para os quais eu já trabalhei em projetos, né? Desde Netflix até Columbia Pictures. A gente pega muitas coisas muito variadas, pega filme, pega série, tá? Bem, e vou soltar aqui um filme que é bem curtinho, 1 minuto e pouco, só para vocês verem o efeito final e como é o processo de criação do efeito, tá? Esse filme aí alguém conhece? Quem já viu? Ih, tem um monte de gente que não viu. Bem, esse é o Avengers, aqui no Brasil é Vingadores, né? Esse é o último, né? Que é o Endgame. Então vamos ver. Dublê digital, que às vezes o ator fica só a cabeça, troca o resto do corpo todo.
É uma produção bem complexa. Bem, isso aí é só para mostrar o lugar onde eu moro aí, Toronto, no Canadá. Tem o símbolo da cidade, que é essa torre aí, que é a CN Tower. Isso aí é a vista do refeitório de um dos estúdios que eu trabalhei. A gente conseguia ficar bem de frente assim para a CN Tower. Vocês estão vendo que tem neve ali. Sim, faz muito frio no Canadá, muito. Aí a pessoa pergunta, qual foi a temperatura mais baixa que o VT pegou? 37 negativo. Só para você ter ideia, o freezer da sua geladeira é menos 10. Então, é frio. Mas isso foi uma ocasião, assim, muito louca. Geralmente não é isso, tá? Geralmente no auge do inverno é menos 20, menos 18, por aí. Bem, isso aí é a rua de uns estúdios que eu trabalhei, né? O centro de Toronto lá é bem bonito, bem bacana. Isso aí eu trouxe essa imagem, aquela esfera que tem lá no fundo, se chama Cinesphere. É a primeira sala de IMAX fixa do mundo. O IMAX foi desenvolvido no Canadá. Alguém sabe o que é IMAX? Não? IMAX é aquele cinema que a tela é gigantesca. Tá? Que a tela tem 9 de altura por 6 de largura. Tá? E tem salas que tem um IMAX menor e salas que tem um IMAX Full IMAX, que é o IMAX total. Essa aí foi a primeira sala fixa. Por quê? Porque o IMAX ele era uma tecnologia itinerante. A pessoa montava hoje nessa cidade, ficava 2 meses, montava em outra. Então o Cinesphere é a primeira sala de IMAX fixa do mundo. Aí isso é uma fotinha para ver que não é tão frio assim o tempo todo, que é no outono, né? E aí é uma foto do lugar que eu estava, no primeiro lugar que a gente morou lá em Toronto, minha esposa está lá atrás, passa frio comigo lá, para vocês verem a neve. É lindo, né? Na hora de tirar, não é tão lindo assim. Bem, isso aqui é um resuminho de algumas coisas que eu já trabalhei, tá? Uma das mais recentes vai lançar junho, é a 3ª temporada do The Witcher. Alguém aí vê The Witcher? Então, logo ali do lado tem John Wick 4, que acabou de sair dos cinemas agora também. Sandman, Halo, trabalhei na 3ª temporada do Stranger Things, Logan e alguns outros ali embaixo também, né? No meu site tem a lista toda, depois eu vou passar o site para quem tiver interesse. E aqui uma diferenciação, o que são efeitos especiais e efeitos visuais? Efeitos especiais são aqueles feitos no set de filmagem. É uma fumaça, uma explosão, é uma cordinha que alguém usa para puxar uma cadeira, para parecer que ela se mexeu sozinha. Isso é efeito especial. O efeito visual é o que é feito na pós-produção. Geralmente depende de computadores ou alguma outra maquinária. Alguém conhece isso aí? Então, isso aí faz parte do primeiro Star Wars. Eu estou trabalhando hoje num estúdio que foi... Na verdade, quem fundou o estúdio foi aquele cara ali que está fazendo os andadores do Império mexerem, que chama-se Phil Tippett. Ele fundou o estúdio, que é Tippett Studio. Eu estou trabalhando nesse estúdio agora. Então, o estúdio existe desde a época do primeiro Star Wars, que foi em 1977. Tá? Ele começou com essa parte de stop motion. O que é stop motion? Ele tem essa máquina, né, os andadores do Império. Então ele mexia a perninha um pouquinho, filma. Mexe um pouquinho, filma. Para fazer o movimento parecer fluido, né? Então no final ficava assim, um trabalho para a época super bem feito, né? O estúdio também foi fundado pelo Tippett, que ele também é responsável pelos efeitos do Robocop. O primeiro Robocop, que é de 87. Então ele que foi responsável por todas as máquinas que mexiam no Robocop, aquele bicho ali, o ED-209, que é o principal inimigo do Robocop, no primeiro filme, né? Então o cara é uma lenda dos efeitos visuais. Então tenho a honra de trabalhar no estúdio da Tippett. Oi? Ele é vivo. Ele é vivo e mora em Berkeley, na Califórnia, que é a central do estúdio lá. Como é o ambiente de um estúdio de efeitos visuais, né? O pessoal tem essa curiosidade. Essas são fotos que eu peguei no site dos estúdios. Por que eu falo isso? Porque assim que você entra no estúdio para trabalhar, não é permitido você fotografar, filmar, nada.
Inclusive, quando você vai visitar um estúdio, né, você às vezes você pode chamar pessoas para amigos, seus parentes visitar no estúdio. Alguns estúdios deixam. E aí a pessoa tem que assinar um termo de confidencialidade, ou seja, se ela vê alguma coisa em alguma tela, e olha lá, o filme novo, não sei o quê, ela não pode falar. Se aquilo vazar, a pessoa pode ser processada. Então, essa foto é um dos primeiros estúdios que eu trabalhei. Eu sentava naquela mesinha lá, ó, aquela lá da direita. Esse estúdio não é tão grande, ele tinha 90 artistas, 95 artistas. Tá? Eu já trabalhei no estúdio que eram 750. Aí, nesse mesmo estúdio, no corredor, né, onde ficam os posters, eu tinha acabado de sair o filme Logan. Nesse estúdio eu trabalhei no Logan. O Logan foi lançado em 2017, né? E aí tem outras fotos de outros posters. Eles também trabalharam no Robocop novo. Enfim. Aí essa é uma foto em outro estúdio que eu trabalhei, na recepção. Só que dentro do estúdio todas as paredes são cheias de posters dos filmes, né? Então é meio que um museu assim. E aí isso já é de um outro estúdio, né? Então vocês estão vendo, sempre tem 2 monitores, um tablet, é mais ou menos a configuração padrão, tá? Dependendo do setor que você trabalha. Essa é uma foto da equipe que trabalhou no Star Trek Discovery. Alguém assistiu Star Trek Discovery? Eu sou fã do Star Trek. Eu só não interessei no Discovery. Sim. Aquela... Dos antigos, né? Mais novos também. Esses aí eu... É porque o Discovery é série, né? Eles lançaram filmes, mas essa é série, né? Inclusive a Netflix, eu vi o piloto do Star Trek. A Netflix tem o piloto. Sim. Imagina isso. Então essa foi a equipe que trabalhou no Discovery, isso foi em 2019, eu estou ali. E foi bacana, eu trabalhei em 2 temporadas, agora estou na 4ª ou 5ª, sei lá. Isso aí é um museuzinho que tem de computadores, os computadores antigos para fazer efeitos visuais, que eram da marca Silicon Graphics. Nem existe mais essa marca. Computadores assim, um computador desse custava, sei lá, $1 milhão. E umas coisas absurdas assim. Aí tem os lugares, ó, com fliperama, com mesinha de tênis. Aquilo que está escrito ali embaixo, Screening Room, é a sala que a gente vai para fazer revisão das cenas. Então a gente vai, o lead e o supervisor vão junto, falam, Antônio, olha só, muda isso aqui, muda isso aqui, muda isso aqui. É todo mundo junto, tá? Então você ouve o que o outro artista está sendo orientado, e aí de repente você aproveita para a sua cena também, tá? Isso aí é o departamento de criaturas, de um estúdio que eu trabalhei. Um pedaço do departamento de animação. Isso aí é uma artista do setor de modelagem, quase não cabe o mouse na mesa, né? É tanto boneco que... né? Mas esses bonecos ali estão sendo trabalhados ou é algo que... Não, é para enfeitar a mesa. Aí esse aí é um outro screening room, tá vendo? Né? Onde a gente revisa as cenas e tal. O interessante é o seguinte, se vocês olharem ali, tem 2 caixas de som. Mas 99% das vezes a gente revisa as cenas sem som. Porque o som pra gente não importa. A não ser, igual, por exemplo, quando eu trabalhei no Fear of the Walking Dead, tinha umas cenas que eu tinha que botar aquele brilho de quando a pessoa dispara a arma. Aí o pessoal no áudio teve que me mandar a referência, ó, o tiro é aqui, nesse segundo tal, nesse segundo tal. Eu tive que casar o efeito com o som. Mas fora isso, a gente quase nunca usa som. Vou mostrar para vocês agora o making of da abertura da 2ª temporada do Umbrella Academy. Alguém assistiu Umbrella Academy? Então, eu trabalhei na 2ª temporada. A gente vai ver agora a abertura e como que foi feito, tá? Parte do making of.
comentando com o pessoal ali. Essa cena também trabalhei em algumas partes. Isso aí, na verdade, quando eles filmaram, tinha nevado e não podia ter neve na cena. Então o chão teve que ser todo substituído. Trabalhei nesse estúdio 4 anos. Aquele monte de agentes que tinha ali, na verdade, foi tudo agentes digitais, né? Aquele pessoal de terno que a gente teve que colocar depois. Isso aqui é uma curiosidade para quem viu a abertura da segunda temporada. Aquela rua onde acontece a batalha, a rua existe. É numa cidade do lado de Toronto chamada Hamilton. E aí eu estava sentado, a gente estava trabalhando no projeto, aí eu falei para ela do lado, falei, pô, mas isso aqui existe? Não existe, essa rua é lá em Hamilton, blá blá blá. Eu falei, eu tenho que ir lá. Então aparece esse cinema, aquilo ali onde está a Avon, o cinema, aparece na abertura, aparece tudo destruído. Aí eu fui lá, falei, não, tem que ir lá. A rua está lá. Só que a rua, na verdade, quando foi filmada, é uma rua cenográfica, né? Não foi filmado lá, foi filmado lá cenas depois. Só falar uma coisa para vocês. Quem quiser levantar a mão para perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Porque às vezes deixa no final, a pessoa perde o fio da meada. Então, se quiser interromper para perguntar, fica à vontade, tá bom? E como é o mercado de trabalho no exterior, né? Que às vezes o pessoal fala assim, pô, tinha vontade de morar fora, tinha vontade de trabalhar fora, né? Quem tem vontade de morar fora aí? Deixa eu ver, dá para contar, mas, sei lá, 10, 12 pessoas. Morar fora é bacana. Esses são os países que têm mais oportunidades no mercado de efeitos visuais, tá? Então, não estão ali por ordem de vagas, não, tá? Mas Canadá é muito forte, os Estados Unidos mais ou menos, depende, só na Califórnia que tem mais estúdios, na Inglaterra, na Austrália, Nova Zelândia e em Singapura. Singapura é mais animação, tá? A ILM Animation, que fica em Singapura, tem um amigo meu que trabalhou lá. Então, assim, são os países que têm mais vagas. Se você falar assim, Antônio, quais são os 2 países desses que têm mais vagas de todos? Olha, de repente, Canadá e Inglaterra. São os 2 mais. Porque a Austrália são alguns estúdios, Nova Zelândia é praticamente só o ETA. O ETA é o estúdio que fez os efeitos do Senhor dos Anéis. Né? Na verdade, a UETA foi criada para fazer os efeitos do Senhor dos Anéis e depois ficou, e agora faz efeitos de um monte de coisa. Quais são as diferenças do mercado de trabalho daqui do Brasil para lá para o exterior, né? Lá para outros países, enfim? O salário ele é negociado por ano e por hora. É uma coisa muito maluca. Quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar 10 mil por ano. Só que aí no contrato vem calculado quanto é a sua hora. Então lá é tudo hora, tá? Aqui no Brasil a gente fecha por mês, né? Seu salário é X por mês. Lá é negociado por ano. Alguns benefícios, né? Sick day, ou seja, dias para você ficar doente.
Aí eu falo um negócio, o pessoal no Brasil fica espantado. Ah, fiquei doente. Ah, não, aí eu apresento atestado, aí beleza. Né? Não. Você tem, por exemplo, nesse estudo que eu estou agora, eu tenho 5 dias para ficar doente, por ano. Se eu ficar doente mais vezes, aí eu posso não ir trabalhar, mas eu também não recebo. Tá? Aí o pessoal quer morar fora, aí o pessoal fica assim. Né? CLT é uma mãe. Bem, tem férias, dental é benefício para dentista, né? Vision e quiroprata, né? Assim que fala, né? Isso aqui é interessante. Lá o pessoal valoriza muito o que se chama de soft skills. O que é soft skills? Deixa eu puxar o outro aqui, vocês vão ver. Existe soft e hard skills. Hard skills é conhecimento técnico. Você sabe mexer no programa, você sabe fazer isso que eu estou te pedindo para você fazer. Isso é hard skill. Soft skills é tudo que não é técnico. É se você é uma boa pessoa para lidar no ambiente de trabalho, se você é gente boa, se você é solícito, se quando alguém pede para você fazer alguma coisa você fica... Isso é soft skills. Tá? Tem pessoas que são muito bons artistas, são super técnicos, manjam muito, mas os soft skills deles são muito ruins. São pessoas que são muito soberbas, se acham muito. Aí, é porque eu estava conversando com o pessoal da comunicação. O mercado de efeitos visuais mundial ele é muito grande, mas ao mesmo tempo ele é muito pequeno. Então, eu estava comentando com elas, quando eu vejo os créditos no filme, qualquer filme, aí entra a parte de efeitos visuais. Eu vou vendo os créditos, eu vejo, conheço, já trabalhou, sentou do meu lado, conheço. A gente, todo mundo conhece todo mundo, apesar de ser um mercado muito grande. A língua predominante que você vai trabalhar, por exemplo, no Canadá é inglês, ou se você for trabalhar em Quebec, alguns estúdios falam francês. Se você for trabalhar, sei lá, em algum outro país que tenha outra língua, vou trabalhar numa empresa de efeitos visuais na Espanha, você tem que falar o quê? Apesar de que alguns estúdios já se adequaram ao inglês também, mesmo em países assim como Espanha e Portugal. Você pode trabalhar o que eles chamam de full-time ou part-time. Full-time é trabalhar horário integral, direto, e part-time é como se fosse freelance, vamos dizer assim. Tá? E lá existe uma coisa que é muito diferente daqui do Brasil, que é a alta rotatividade. Principalmente em Vancouver, que tem muitos estúdios. Se você pegar o currículo de uma pessoa que trabalha em Vancouver com efeitos, você vai ver assim, ficou 3 meses nesse estúdio, 6 meses no outro, 3 meses no outro, 2 meses no outro, 6 meses no outro. Isso no currículo aqui no Brasil é ruim, né? A pessoa tem um currículo todo picado, nossa, esse cara não para em lugar nenhum. Mas no mercado de efeitos é assim. As pessoas trabalham por projetos, por contratos. Então você tem um contrato com um currículo todo picado, o cara de RH olha e fala, ok, não tem problema nenhum. Entendeu? Em Toronto é um pouco diferente, os contratos são mais longos, Montreal também. Mas Vancouver é assim, 3 meses, 2 meses, 6 meses. E agora uma coisa que surgiu depois da pandemia, que é por isso que eu estou aqui no Brasil, é o trabalho remoto, né? O que acontece? Eu já comecei com o trabalho remoto ainda lá, né? Porque lá a gente teve uma série de lockdowns. Aqui no Brasil teve um lockdown e olha lá, né? Lá a gente teve 4. E muito severos. Então, para vocês terem uma ideia, os clientes, quando eu falo clientes, é assim, Netflix, Sony, enfim, eles entraram em pânico quando surgiu a chance dos artistas terem que trabalhar de casa. Por quê? Alguém sabe dizer por quê? Por causa de sigilo, medo de vazar alguma coisa. Então assim, meu Deus, como que nós vamos deixar o pessoal trabalhar de casa? O cara vai, bate uma foto do monitor, posta no Twitter, posta no Instagram, vazou o projeto. Pra vocês terem uma ideia, quando eu estava trabalhando no estúdio do Logan, o pessoal da Marvel, de vez em quando ia lá, cansei de ver. A gente recebia e-mail, gente, atenção, o pessoal do Netflix vai estar aí hoje, tá? Por favor, se comportem. Gente, o pessoal da Sony vai estar aí hoje, o pessoal da Netflix vai estar aí hoje. Por quê? Eles vão lá fazer o que chama de compliance. Então, nesse estúdio, era um corredor, e no final do corredor tinha uma porta
esquerda. O pessoal da Marvel falou, não. Tinha uma porta? Não, não tinha porta. O pessoal da Marvel falou, não, a gente precisa de uma porta aqui com fob. Fob é aquele chaveiro que você passa e abre. Porque não tem segurança aqui, qualquer um pode entrar. Então eles dão pitacos até no espaço físico do estúdio. Né? Não, essa janela aqui, digamos que não tivesse esse vidro aqui, um vidro liso. Não, alguém de fora pode olhar, está naquele monitor ali, ó. Fecha essa janela aqui, nesse nível. Então você imagina um cliente desse permitir o artista trabalhar de casa, que o cliente perdeu totalmente o controle. Só que os estúdios falaram, olha, ou os artistas vão trabalhar de casa, porque está com lei de Covid, ou não tem série e não tem filme para mais ninguém. Vocês escolhem. Aí os estúdios, os clientes se dobraram e falaram, ok. E acabou que meio ficou. Então esse aí era o meu setup remoto, eu trabalhando de casa. O que acontece? A gente tem um computador, um monitor anexo, para ver. Esse monitor maior eu uso para ver as cenas. É um monitor calibrado, tá? E como é que os estúdios fizeram? Tem artistas que não têm computador em casa. Eu não tenho 2 monitores em casa. Eu não tenho tablet. Eu não tenho cadeira. Porque a gente fica 8, 9, 10 horas sentado, tem que ser uma cadeira boa, não adianta aquela cadeira da cozinha, né? E os estúdios falaram, não, a gente manda. Então, por exemplo, aquele monitor ali, isso em Toronto. O estúdio que eu estava trabalhando era de Montreal. Eles mandaram o monitor e mandaram o computador para mim de Montreal. Então, para você ver o nível de organização que o pessoal tem. Ó, isso aí é só para arrancar suspiros. Vamos ver. Ó, que bonitinho. Que bonitinha a neve, né? Estava nevando pacas nesse dia. Bem, aí o trabalho remoto foi autorizado pelos estúdios, como eu falei. Os clientes relutaram um pouco. Eles permitem trabalhar de dentro da província. O que é província? É o estado. Então, se eu trabalho para o estúdio de Toronto, eu só posso estar dentro do estado, da província de Ontário. Tá? Não posso sair. Aí fala assim, mas Antônio, como você está aqui no Brasil? Eu estou aqui no Brasil temporariamente, eu estou trabalhando daqui. Eu estou trabalhando daqui porque o estúdio que eu estou permite trabalhar de fora do Canadá. Mas são pouquíssimos, tá? Já falei, o estúdio fornece equipamento. E alguns estúdios agora estão com ambiente híbrido. Quer dizer, quem quer vir para o estúdio, venha. Quem quer ficar em casa, fique. Tá assim. Ou quem quiser trabalhar de casa e vir para o estúdio uma vez por semana, 2 vezes, tá? Eles permitem. Por exemplo, tem um amigo meu, que ele foi para Toronto agora, e ele falou, Antônio, eu estou sozinho em Toronto, e para mim não compensa trabalhar de casa. Eu vou ficar sozinho aqui, eu vou pirar, eu vou para o estúdio. Eu falei, você está certo. Você tem que ir para o estúdio, realmente. Né? E o horário é o horário normal, de 9 da manhã às 5 da tarde. Né? Esse é o horário básico para quem trabalha com efeitos visuais. Tá? E nós temos reuniões e metas diárias. Então, todo dia eu recebo, Antônio, suas cenas para hoje são... Tá. Todo dia. Eu tenho que bater aquelas metas. Tá? O pessoal pergunta, você trabalha a hora que quer. Você entrega a cena quando você quiser. Essa é uma indústria. Né? Se eu atraso, eu ferro um monte de gente. Então, é em escala industrial. Alguma pergunta? Não? O pessoal de trás está ouvindo bem aí? Oi? Essa era a minha dúvida, essa questão de ter uma deadline, ter um prazo. Porque se ela trabalha em um projeto grande ou algo menor? Então, agora acabei de trabalhar no The Witcher, da 3ª temporada, e agora estou trabalhando no filme. E o que mais? Nesse estúdio eu trabalhei em outra série, agora não lembro, é tanta coisa. E agora estou no filme, não posso falar qual, mas enfim. E aí eu fiquei pensando, que se for um projeto muito grande, provavelmente o trabalho vai ser um pouco mais intenso e tal. Também tem uma meta diária para você atingir, seja algo mais extenso, mais a longo prazo. E ocorreu algum trabalho que você teve um tempo maior para entregar alguma coisa, ou sempre geralmente nessa faixa diária? O pessoal aí de trás ouviu? O que acontece é o seguinte, para séries você tem menos tempo. Para filmes você tem um pouco mais de tempo.
Só que acontece uma coisa chamada crunch time. Crunch time é o seguinte, galera, ferrou, tá chegando a hora, tem que trabalhar no final de semana. Acontece. Ou tem que fazer overtime. Overtime é a famosa hora extra. Antônio, hora extra está... Porque assim, eu não posso fazer hora extra se eu quiser. Não, eu vou ficar mais 2 horas aqui hoje para dar uma adiantada nessa cena. Aí eu boto lá no meu ponto, que eu fiquei 2 horas a mais. Não pode. Você só pode fazer hora extra quando você está autorizado lá. Então rola muito. Apertou o prazo. Porque eu não sei se vocês sabem, a galera filma um filme. Filmar um filme é rápido, é 6 meses. A pós-produção, que são os efeitos e tal, é que leva 1 ano e meio, 2. E aí o pessoal bota a data. Stranger Things vai ser lançado no dia tal. E aí tem que estar no streaming no dia tal. Né? Então, quando a gente estava trabalhando no Logan, por exemplo, o pessoal falava assim, olha só, cena XYZ é prioridade porque é a cena que vai entrar no trailer. Antes de trabalhar com efeitos visuais, o que eu pensava? Professora Kátia, eu pensava assim, quando o trailer sai, o filme está tudo pronto. Eles só pegaram um pedaço e vão soltando, não é isso? Não. O filme está longe de estar pronto quando sai o primeiro trailer, mas longe. Então a gente prioriza as cenas do trailer. Tanto que tem cena que aparece no trailer de um jeito e na versão final do filme está diferente. Se vocês repararam. Tá? Bem, alguma outra pergunta aí? Oi? Boa pergunta. Bem, eu fui para o Canadá em 2015 com o sonho de trabalhar na indústria de efeitos visuais. Cheguei lá e falei, bem, e agora? Eu já tinha background de trabalhar com coisas visuais de computador, que eu já fui designer gráfico por 22 anos. Trabalhei um pouco com edição de vídeo, mas aí o meu primeiro emprego foi num estúdio que fazia conversão 3D, que chama de Stereo Conversion. O que é isso? O filme, por exemplo, a cena do filme está pronta. Tá? O estúdio que está fazendo os efeitos visuais terminou, a cena está pronta. Aí essa cena vai para o estúdio que eu trabalhava e a gente transforma ela em 3D de óculos. Sabe? Você fazer assim e ver a diferença. Isso se chama Stereo Conversion. O primeiro emprego meu foi nisso. Aí eu fiquei 4 meses e depois mudei para outro estúdio que eu também trabalhando no Logan, que aí já é efeitos visuais mesmo. E assim, você aprende todo dia, você vai aprendendo, como a gente fala, on the fly, você vai aprendendo ao longo que você vai trabalhando, entendeu? Mas eu comecei em 2015, eu não trabalhava com efeitos visuais antes de ir para o Canadá. Você vai nos estúdios mesmo e fala, olha só, isso aqui é o meu currículo, eu trabalhei nisso tudo. O que acontece? Para entrar nos estúdios, você tem que ter um negócio chamado showreel. Eu vou mostrar o meu showreel mais para frente, e aí eles vão ver, e aí você se candidata para uma determinada vaga. Eu quero ser compositor, eu quero ser animador, eu quero ser texturizador. Você mostra um showreel de acordo. Né? Lá tem muitas faculdades de efeitos visuais. Então o pessoal já sai da faculdade meio engatilhado com um showreelzinho pronto de estudante. Geralmente é assim que funciona. Tá? Respondi? Então vamos lá. Quais são as etapas? Primeiro a gente tem o storyboard, que são aqueles desenhos que parecem uma história em quadrinhos. Né? Depois a gente tem a pré-visualização, eu vou mostrar imagens disso, tá? Depois a gente tem o pessoal que faz a texturização, porque quando alguém modela esse microfone num programa 3D, ele não tem textura, ele é como se fosse um negócio de uma cor só. Aí o pessoal tem que botar a textura dessa parte, dessa parte, dessa parte, né? Fazer essa parte de textura. Tem o pessoal de map painting, que é quem faz os cenários que aparecem por trás. Tem o pessoal de environment, que cria cenários mais amplos, quando a câmera gira, quando não é uma coisa chapada. Tá? Tem o pessoal que cria criaturas, que é o pessoal de creature. Inclusive tem uma história engraçada. Um belo dia estou eu na minha mesa, aí eu tenho uma boneca da Eleven, de Stranger Things, sabe? Ela fazendo assim, na minha mesa.
Aí veio um brasileiro, outro brasileiro, lá do setor de criatura, que era do outro lado do estúdio. Ele deu a volta, que a gente discutia alguma coisa de uma cena que a gente estava trabalhando junto. Aí, esses bonecos, eles são feitos pela McFarlane Toys, que é colecionáveis. Não sei se alguém gosta de colecionáveis, bonequinhos. Aí ele olhou para a Eleven na minha mesa e falou assim: pô, maneiro, fui eu que fiz. Eu falei: quê? Eu falei: essa Eleven ainda da coleção, né, da segunda temporada. Eu falei: não, fui eu que fiz. Eu falei: tá de sacanagem, Maria? Fui eu que fiz, eu faço as coisas com a McFarlane Toys. Eu falei: tá zoando. Aí eu bati uma foto com ele, ele me trouxe a foto. Ele também modela coisas para colecionáveis, então ele faz para McFarlane Toys, para Hot Toys, para algumas marcas. Aí eu falei: essa foi boa. Eu falei: tu tinha que ter me dado um negócio desse. Gastei $35 à toa. Bem, e modeling, que é o pessoal que faz modelagem de coisas gerais. Tem o pessoal de match move, que o pessoal faz a câmera virtual. Quando uma cena é filmada, por exemplo, a câmera fez isso aqui, ó, filmou essa sala. Aí eu preciso botar um objeto em cima dessa mesa. Para o objeto ficar cravado na mesa, um objeto 3D, conforme a câmera mexe, para ele não ficar assim, voando, tem o pessoal que faz um match move, o pessoal cria uma câmera virtual. Tem técnicas para isso. E aí o objeto fica cravadinho no lugar, tá? Depois tem o pessoal de rigging. Rigging é que depois que existe o boneco ou a criatura, sei lá o que, é a pessoa que cria os controles para o boneco ser animado, para ele se mexer, para ele ter dobras no braço, esticar o olho. É o pessoal de rigging. Depois tem o pessoal de animação. Depois tem o pessoal de CFX, que simula tecido, cabelo, pelo, pena, músculo, enfim. Depois tem o pessoal de FX, que é o pessoal que faz efeitos de fogo, água, poeira ou multidões, né? Depois tem o lighting, que é quem ilumina a cena, tá? Eu vou mostrar uma imagem sobre isso, para vocês verem como é. E o setor que eu trabalho é o setor de compositing, é a última etapa. Ou seja, quem faz mais hora extra no estúdio? Compositors. Porque a bomba estoura na mão de quem? Bem, então é a etapa final, compondo de forma harmônica e fotorrealista todos os elementos de outros departamentos na cena. E a edição final, que é o cliente que faz, não é um estúdio de efeitos, tá? Oi? Boa pergunta. Olha, vai depender do projeto. Por exemplo, se for um filme que tem muitas criaturas, muitos bichos malucos, sei lá, é o pessoal de creature e de modeling e de animation, que vai demorar mais. Se é um filme que não tem criaturas, não tem nada disso, aí pode ser o pessoal de iluminação ou pode ser o pessoal de composição, que é a minha área. Então depende do projeto, entendeu? Eu acho que no geral está meio a meio aí. Pode ser modelagem e animação, que a animação dá muito trabalho, e compositing também. Tá? Oi. No Avatar, gastou muito tempo fazendo criaturas e cenários também, né? Então isso aqui é meio que um diagrama para vocês verem como que funciona. Tá? O que interessa é no final lá, o compositing, sou eu. Bem, então tem a parte aqui de R&D que a gente chama, que é o pessoal que vê o script, pesquisa. O pessoal pega o script do filme, da série e fala assim: essa cena aqui precisa de efeito. Circula aí. Esse bicho aqui precisa ser feito. Então o script ele é todo assinalado com o que vai precisar ser feito, tá? Para depois ser feito um negócio chamado bidding, que são os estúdios que falam: ó, esse efeito aqui eu faço em 10 dias, cobro $200 mil. Aí o outro estúdio, eu faço em 15 dias, mas eu cobro 50 mil. Aí fica essa guerra, esse leilão, tá? Então, acho que o pessoal da comunicação me perguntou, né? Mas é mais de um estúdio que trabalha no mesmo filme? Com certeza. Não tem como um estúdio só trabalhar no filme inteiro, impossível.
Tem filmes que tem 15 estúdios fazendo os efeitos. O filme que eu trabalhei, aliás, a produção que eu trabalhei que tinha menos estúdios envolvidos foi o Logan, que tinha 3. Era a gente na Sorro, Image Engine na Austrália e um outro que eu não lembro em Vancouver. Tinha 3, mas isso é muito rápido. Isso são os storyboards, que é uma espécie de história em quadrinhos, para ver como a cena vai ser feita, onde a câmera fica, tá? Isso é o previs. O previs pode ser rabiscado ou pode ser em 3D, geralmente em 3D. Esse previs aqui é um estilo que a gente chama, ele está parado, mas a maioria dos previs eles são animados, tá? É uma animação bem grosseira, bem rústica, só para ver onde a câmera vai ficar, para onde a câmera vai. Aí a gente tem a produção propriamente dita, que é a filmagem. Isso são cenas do John Wick 4. Quem viu John Wick 4? Meu Deus. Se vocês não vão no cinema, eu vou perder emprego. Vocês têm que ir. Só que já saiu de cartaz, já? Já saiu, né? Então, essas são cenas aí do John Wick 4. Quem viu, quem não viu, já aviso que vai ter spoiler. Eu vou dar spoiler, porque não vai ter jeito. Isso é a parte de modelagem junto com o rigging, junto com a animação. Então, isso aí são o método de criação do Thanos, tá? Do Avengers. Foi filmado o rosto de um ator com pontos, e aí aquele tracking foi passado para o computador. Então o Thanos ele é totalmente digital, né? Não existe um ator com um queixo desse tamanho, né? Oi. Eu queria saber sobre os programas que vocês usam. Assim, eu vi uma vez que, por exemplo, em animação, conforme a animação já tinha, por exemplo, as coisas se desenvolvendo, eles foram criando programas para poder fazer cabelo, fazer as coisas. Programas próprios. E aí eu queria saber se vocês também trabalham em cima disso, ou se tem um programa chave assim, que vocês usam para poder fazer. Existem vários programas. Na minha área eu uso 2. Eu uso Nuke e Mocha. São os 2 básicos. Quem é de modelagem usa Maya. Aí tem pessoal de texturização. Enfim, tem vários programas, tá? Mas, por exemplo, uma vez o cara me perguntou: eu modelo em Blender. Alguém conhece esse programa de 3D, Blender? Eu modelo em Blender. Eu vou chegar no Canadá e vou arrumar um emprego de modelar. Não vai. Não vai porque os estúdios usam Maya. Então você não vai poder trabalhar em Blender dentro do estúdio. Só. Eu falei isso pro cara, o cara ficou tristinho. Mas é verdade. Tá? Bem, aí na pós-produção, isso é uma cena do 300. Alguém viu esse filme 300? Com aquele ali, ó. Sabe quem é esse cara que tá ali? De Petrópolis. Rodrigo Santoro. De Petrópolis. Então, olha só, o cara tem que ser bom ator, né? Para atuar no meio de frente com um pano verde. Isso aí é o setor de netmove que eu falei, tá vendo? A cena está filmada, mas essa grade que vocês estão vendo é a reprodução da câmera virtual feita depois, para os elementos poderem ser inseridos depois, tá vendo? Isso não é um render 3D, isso é uma filmagem real, tá? Então existe um setor dentro do estúdio só para isso, só para fazer netmove. E se o netmove ficar mal feito, quem se ferra depois? Mas se for um netmove bem feito, olha só como é que fica cravado. Tá vendo? Bem, aí aqui é o pessoal de iluminação. Geralmente no set de filmagem o pessoal usa uma esfera. Ih, maluco, usa uma esfera cinza, uma esfera cromada e aquela tabela de cores chamada Macbeth Chart. Bem, isso aí, para que eles usam? A imagem que está na esfera cromada, depois ela é aberta e ela vira isso aqui, que a gente chama de HDRI. Para que isso é usado? No programa 3D, no programa de iluminação,
você coloca essa imagem aqui como se fosse um ambiente onde o objeto está. Então todas as nuances de luz, de cores vão refletir no objeto, e aí vai parecer que o objeto está ali dentro, entendeu? É assim que o pessoal faz, tá? Quando é para ser bem feito, né, claro. E a última etapa é a minha, que é de compositing. Bem, esse cara lá fora se chama Digital Compositor, tá? Não é composer. Composer é quem faz música. Lá fora fala compositor, né? Aí, quais são as tarefas? Compõe os elementos na cena final, ajusta a cena de acordo com o que o supervisor e o lead pedem, responsável pelo resultado final, que é visto quando a cena vai ao ar. Então, o que você vê na televisão, o que você vê na tela do cinema, passou por último na mão do compositor, tá? Última etapa. Isso é minha vida todo dia. Eu vejo a cena, só que eu vejo a cena num outro monitor e eu passo o meu dia vendo quadradinhos. Minha esposa está ali, ela pode confirmar. Eu passo o dia vendo quadradinhos coloridos. Porque o programa que eu uso, ele é baseado em nodes. A gente chama node-based. Então, assim, a cena filmada está lá em cima. Aí ela desce. Aí eu coloco um nó ali, digamos que eu quero escurecer a cena. Aí quando a cena passa para baixo, ela escurece. Então, cada nó desse tem um propósito, tá? Tem um efeito. Alguma pergunta por enquanto? Tudo bem? Bem, os trabalhos mais recentes a serem lançados em breve, trabalhos que eu trabalhei e que vão ser lançados ainda, a terceira temporada do The Witcher. Aí quem é fã do The Witcher falou assim, mas a quarta temporada trocou o ator. Trocou. A terceira temporada ainda é o Henry Cavill. Para quem não lembra, Henry Cavill é o ator que faz o Superman. Certo? Na quarta já é outro. Mas eu estava falando com o pessoal assim, não senti muita diferença não. O rosto do cara é bem parecido. Não sei se vai ter tanta diferença não. Esse é o teaser que saiu semana passada. Quem é fã, então, é isso aí, vai sair em breve. E o trabalho mais recente que eu trabalhei, que já foi lançado, foi esse aqui. Que vocês não foram no cinema, vocês estão botando meu emprego em risco. Bem, eu fui no cinema ver, são 3 horas de filme. É grande, mas passa rápido, o filme é bem legal. Isso aqui é uma foto que eu tirei da tela do cinema, da parte de créditos. Aí meu nome está lá, ó. Aí sim. Às vezes você pode trabalhar em alguma coisa e seu nome não sair nos créditos? Pode. Tem muita série do Netflix que, por exemplo, esse estúdio que eu trabalhei no John Wick, o nome é Mavericks VFX. Aí tem séries do Netflix que está assim, faço crédito de um monte de coisa, aí no final dá assim, Visual Effects by Mavericks VFX, isso aqui é VFX, isso aqui é VFX. Só o nome dos estúdios, não aparece o nome dos artistas. Ou aparece o nome assim, do diretor do estúdio, do lead do estúdio. Mas, às vezes, aparece o nome de todo mundo do estúdio. No caso da Mavericks, apareceu o nome de todo mundo. Não sei se está dando para ler, porque está meio embaçado, mas está ali, Compositing Artists. Não sei se está dando para ler. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compositors. Nesse projeto, cadê? Mais o Fernando, que está lá em cima. Tinha mais um brasileiro trabalhando aí, nesse projeto comigo. E agora, cadê?
Tinha a menina da comunicação, acho que ela não está mais aí. Já saiu, né? Que era isso aqui, que ela queria ver, ó. Alguém viu o filme? Quem viu o filme de John Wick? De novo. Isso aqui é o seguinte, para quem não viu o filme não vai entender. É uma moeda de ouro que os matadores usam para pagar serviços entre si. E aí o estúdio fez uma moeda para cada artista que trabalhou no filme com um nome gravado. Não sei se está dando para ler meu nome nos cantos ali. Está dando para ler? Ganhei uma moedinha. John Wick, né? Já posso entrar para o submundo do crime. Oi. Mais uma curiosidade minha. Você disse que você trabalhava com a última parte antes dos filmes lançarem. E é no cinema para assistir, não enjoa ver a mesma cena. Enjoa muito. Às vezes eu estou trabalhando lá e minha esposa, caraca, tu ainda tá vendo esse cara? Pô, no Sandman, eu trabalhei numa... Quem viu o Sandman aí? Nossa, aquela cena que o Sandman chega e o palácio dele está todo destruído. Caraca, eu fiquei meses naquilo. Nem eu aguentava mais. Enche o saco. Então, por isso que é bom ter várias pessoas vendo a cena que você está trabalhando, outro artista, o lead. Por quê? Porque você vai ficando com o olho viciado. Tem coisas que você começa a não perceber mais. Aí o cara fala, toma aqui, ó. Tá. Entendeu? Quem é a pergunta? Quem manda a pergunta? Peraí. Oi. Assim, você falou que não é um só estúdio que vai fazer, né? Mas, por exemplo, quando vai chegar um projeto novo, vocês têm uma visão geral daquilo, por exemplo, do filme? Você sabe o que vai ter no filme todo, pra você ter uma ideia? Ou tipo, você só sabe a sua cena e aí o resto todo, tipo, é um mistério? Boa pergunta. Não, a gente não tem noção. Quando você trabalha em séries ou filmes, você trabalha em cenas muito picadas. Então é raro você, vendo as cenas, entender do que se trata. O cara, eles fazem um negócio com a gente chamado launch. Ele fala assim, gente, olha só, essa sequência que vocês vão trabalhar é o seguinte, o cara caiu, bateu com a cara, está sangrando e vai vir uma nave espacial. É isso. Vocês têm que entender isso. Agora, de onde veio a nave espacial? Por que ele caiu? O único filme que eu tive uma noção maior, novamente, foi o Logan, porque eram 3 estúdios só. Então a gente trabalhou numa sequência grande. Então eu praticamente vi 1/3 do filme e vi o final do filme. Aí eu quase chorei. Alguém viu o Logan aí? Pô, caraca, nem como ver filme, ver série. Vocês estão acontecendo, hein? Eu vi, sei lá, dezembro. O filme ia ser lançado em março. Eu já sabia quem ia morrer. Aí eu não podia falar nada. Aí os amigos, caraca, tô trabalhando no Logan. E aí? Eu falei, cara, e aí? Eu posso falar, senão você despedido. Entendeu? Então é raro você ter noção. Você geralmente não tem noção do todo, tá? Oi? 2 coisas. Isso é proposital, na questão de inteligência. De sigilo? De sigilo. Você acredita que seja? Ou é uma questão da logística e da dinâmica, uma vez que são vários estúdios trabalhando simultaneamente? Não é por questão de sigilo. Não. É por questão as cenas que o estúdio conseguiu pegar nesse leilão que eu falei. Como é que é isso? Ser distribuído? Existe critério? Existe o critério. Quem faz mais rápido e mais barato. Esse é o critério. Né? Agora, tem estúdios que têm mais fama de ter uma qualidade alta. Então, esses estúdios eles têm uma certa preferência. Por exemplo, eu trabalhei no estúdio no centro, um estúdio chamado Rodeo FX, que é de Montreal. A galera só dá as coisas mais casca-grossa para eles, porque sabe que eles vão resolver. Stranger Things, Sandman e tal. Quando é um estúdio menor, pega cenas mais simples, até provar no mercado que ele é competente o suficiente. Então, mais ou menos assim que funciona. Não é por questão de sigilo, não. Olha. Você está comentando com ela da questão de você ficar viciado, né, de tanto ver. Quando você vai ao cinema assistir, ou tiver um trabalho de um colega ou de uma outra equipe, você consegue observar, tem essa sensibilidade de observar, furou aqui, entre vocês têm essa dinâmica de trocar essas informações? Sim. Por exemplo, quando eu vou assistir uma série em casa ou um filme no cinema, eu procuro
desligar, sabe? Se eu ficar reparando, eu vou endoidar, né? Mas às vezes você repara em alguma coisa que está mais bem feita ou mais mal feita, vamos dizer assim, é fatal, vai pular no seu olho, porque o nosso olho está treinado para ver detalhes que o espectador geral não vai ver. Então, se passar alguma coisa ali, por isso que no John Wick, o supervisor, ele sempre falava assim, gente, isso vai passar numa tela gigante. Porque às vezes você acha que é uma coisa pequena, assim, ninguém vai perceber. Mas assim, quando você trabalha para filme de cinema, aquele pixel que você está vendo minúsculo no teu monitor, aquilo vai ficar com 1 metro de largura na tela. Entendeu? Estou exagerando, claro, né? Então, eu procuro me desligar, mas uma coisa ou outra você repara, né? Fatal. Essa formação sua de história da arte, você a buscou pensando em trabalhar com efeitos visuais, ou você, por conta dessa formação, você acabou encontrando esse caminho? Não, na verdade, eu sempre desenhei, sempre estive envolvido com arte, depois trabalhei com design gráfico, edição de vídeo. E aí fui fazer História da Arte, que era um dos cursos que tinha a ver com o que eu gostava, e na época Teresópolis não tinha nenhum outro. Então eu fiz vestibular na UERJ, passei e fui fazer História da Arte. Eu não fui fazer Belas Artes, porque Belas Artes era na UFRJ e era integral. E eu trabalhava, na época, numa revista, eu era editor de arte, e eu precisava trabalhar e estudar. Então eu tive que escolher um curso que era só de noite. Isso influenciou para eu conseguir um emprego de efeitos visuais? Pragmaticamente, não. Mas no dia a dia, ajuda. Você tem mais noção de cor, de equilíbrio, ajuda, claro. Tanto que tem muita gente que trabalha com efeitos visuais, você vai ver o currículo da galera, nos sites e tal, você vai ver. Bacharel em Belas Artes, bacharel em Arquitetura, bacharel em História da Arte, um monte. Tá? Tinha mais alguém que queria perguntar uma aula? Olha, peraí, deixa ele primeiro, depois você. Não, você também, eu fui pesquisar se era uma bem alto o assunto, porque a Disney lançou a série, o pessoal marcou pra gente dizendo que a Marvel é um cliente que pedia muito dos criadores visuais e que eram extremamente seriosas, você gostou da questão de vazar, a questão de entrega, porque eles pediam algo muito rápido e pediam algo muito efeito. Dos criadores, ele sofria com a Marvel, um cliente, porque era deixar todo mundo com ele. Senão isso existe na indústria. Ele perguntou o seguinte, teve umas histórias há um tempo aí na mídia, dizendo que a Marvel era muito chata, que tinha um monte de artistas de efeito visual que não queria mais trabalhar em nada na Marvel, porque eles são chatos, pedem mudança em cima da hora, blá blá blá. Isso é verdade? Em termos, Agora, cabe ao estúdio que está trabalhando para a Marvel administrar a questão assim, vou deixar meus artistas se matarem de fazer hora extra? Ou não? Peraí, tem limite. Isso depende do estúdio, tá? A Marvel é o cliente, mas embaixo tem os estúdios que pegam os projetos. Agora o estúdio que eu estou está trabalhando num projeto da Marvel. Qual? Não posso falar. Mas está. Eles são mais enjoados? São, mas depende do projeto. Para filme eles são mais exigentes. Para série, mais ou menos. A pessoa falou, e os efeitos da Mulher Hulk ficaram horríveis. Eu vi um vídeo interessante. Tem a Mulher Hulk. Ela é verde, não é? Ela era toda digital. Baseado no rosto da atriz. Todo um trabalho. Aí eu vi um vídeo que foi o seguinte. Eles tiraram a cor verde dela e deixaram ela com cor de pele. Ficou perfeito. Você não diz que é digital. Então é difícil convencer uma pessoa que é real, uma pessoa de 2,5 metros verde. Seu cérebro vai, caraca, isso não existe. Entendeu? É difícil. Igual o Hulk, que é o último Hulk agora, que é com aquele ator, Mark Ruffalo, escanearam a cara dele, fizeram um monte de coisa. É muito fotorrealista, mas cara, ele é um cara de 3 metros de altura verde. Teu cérebro não engole muito isso, entendeu? É difícil. Oi. A divisão dos estúdios, assim, é feita cronologicamente ou é feita por momentos? Então, vamos supor, Stranger Things vai ter momentos mais, assim, de luta. E aí, por exemplo, seu estúdio vai ficar com todos esses momentos e um outro estúdio vai ter momentos de edit, mesmo sendo em linhas de tempo diferentes?
geralmente eles tentam manter com o mesmo estúdio a mesma sequência de cena, tá? Eu trabalhei no Stranger Things 3 numa sequência e a Road FX também estava trabalhando na mesma sequência, que é a sequência da abertura da temporada. Mas geralmente eles tentam deixar tudo no mesmo estúdio para não ter discrepância, entendeu? Bem, daqui a pouco, o pessoal quiser mais, a gente responde mais. Aí trabalhei no Sandman, trabalhei no Halo, que é baseado num game, não sei se alguém conhece aí. Conhecem? Não? Vocês são um bando de velhos. Vocês não conhecem Halo? Fala assim, estou fazendo faculdade, não tenho tempo para jogar videogames. Eu entendo. Bem, eu vou mostrar aqui agora o meu showreel. Showreel são algumas cenas que eu trabalhei, tá? Não tem tudo, é impossível botar tudo que eu já trabalhei, não tem tudo, mas é um pedacinho. Deixa eu baixar aqui, aí eu vou explicando para vocês. Essas cenas são cenas do seguinte: o sangue na camisa dele é digital, esse fundo foi substituído, eles filmaram em fundo azul, porque eles tiveram que refilmar cenas depois. Isso também é fundo azul, a gente substituiu colocando à frente da igreja de Sacré-Cœur em Paris. Colocar o céu, ajeitar a cerca lá atrás, o sangue no braço dele, o fundo é digital, eles filmaram no início, na frente da igreja, depois tiveram que refilmar muita coisa em fundo azul. Então o sangue, tem os olhos dele, que ele é cego, tem uma catarata no olho, que pelo óculos não dá para ver muito. Fundo digital também. A gente refez a igreja digitalmente para poder trocar quando necessário, substituir. Isso são as cenas do final do filme, tá? Quem não viu o filme vai ter um spoiler agora danado. Ó, esse sangue é digital, a camisa dele na verdade é toda branca e só tem pontinhos pretos de hidrocor assim, tá? Então, ó, essa igreja é digital, o céu é digital, as árvores, o prédio lá atrás, tudo substituído digitalmente, essa igreja também. Essa cena tem um pouco de sangue na camisa, mas eu tive que expandir o sangue para o sangue ficar maior. Tem sangue no braço. Essas cenas do Sandman, quando ele volta para o castelo dele, e o castelo está todo destruído, na verdade isso foi tudo filmado dentro de uma igreja, em algumas partes com fundo azul. Então a gente trocou o fundo todo. Eu coloquei aquela casa lá no fundo, aquela é uma casa digital, não existe. Essa mão é digital, eu substituí o fundo atrás, que é um espaço sideral e tal. Esses vitrais são digitais, não existem. Isso foi tudo fundo azul. Refazer a chama das velas. Isso aí é uma atriz que só a cabeça dela está pintada, o resto ela está usando uma roupa cinza. Então o corpo é totalmente digital, tá? Isso aí está muito escuro, mas é missa da meia-noite. Coloquei as asas no demônio, os tiros de bala, porque é muito escuro. Stranger Things, na hora que o Bob lá fica possuído, coloquei as veias. Essa é a minha parte no Umbrella Academy. Isso é tudo digital, a explosão, a fumaça, a rua lá atrás, a ferida nas costas dele, a fumaça. Esses agentes, a maioria deles são digitais. Esse é lindo, né? Depois do almoço. Logan também, isso aí é tudo fundo azul, eles não estão dentro de um carro em movimento, a gente tem que trocar tudo. Invocação do Mal 2, que eu trabalhei também. Coloquei essa chuva, essa poeira, tremedeira na câmera, enfim. Bastante coisa, né? Isso é só um pedaço, tá? Porque tem muita coisa que não dá para colocar. Bem, estamos terminando, até pela hora, hein? Professora Cátia, qualquer coisa, tá? Hã? Com certeza. Tá? Onde estão os brasileiros que trabalham com VFX no Canadá? O que eu fiz? Como foi mais ou menos em 2017, eu pensei assim, tem alguns brasileiros que trabalham, mas os brasileiros estão todos espalhados, os brasileiros não se conhecem. E quando você vai para um estúdio novo, você quer saber de
outro brasileiro, e aí, cara, é bom de trabalhar aí? Porque, dica que eu dou para vocês, não adianta perguntar para gringo. O gringo vai falar, e aí, cara, o estúdio é legal? Vai falar, oh, that's great, oh, so much fun, só falam isso. E o brasileiro ainda mais sincero, fala, cara, o estúdio aqui é legal, mas tem isso, isso e isso. Então eu falei, cara, falta esse networking entre os brasileiros de VFX. O que eu fiz? Já existia um grupo de WhatsApp dos brasileiros de VFX de Montreal. E aí eu fiz um grupo de WhatsApp para brasileiros de VFX em Toronto, em Vancouver, em Winnipeg, e aquele lá é o grupo geral do Canadá inteiro, tá? O grupo geral hoje tem 135 brasileiros, tá? E nesse grupo de Winnipeg, que é na província de Alberta, tinha um estúdio lá, tinha alguns brasileiros, um estúdio chamado Tangent. E de uma hora para outra o estúdio falou assim, gente, estamos fechando, procurem emprego. A galera ficou desesperada. Então o grupo de WhatsApp foi fundamental para a galera ser recolocada no mercado. Não, vem fulano, vem para cá que tem vaga, peraí que eu vou te indicar. Cara, super funcionou, foi muito bom. Então assim, eu fiquei orgulhoso porque grupos de WhatsApp que eu criei ajudaram as pessoas a achar emprego, né? E aqui tem um áudio que o brasileiro me mandou tem umas 2 semanas. Ele está em Vancouver, mas ele mandou esse áudio para mim, em reservado, falando sobre o grupo. Deixa eu ver se eu vou comentar. É isso, mano. Mas obrigado a você por ter criado esse grupo tanto tempo atrás. Eu já falei com você várias vezes. Se não fosse esse grupo que eu tinha, não tinha um emprego. Meu primeiro emprego eu arrumei foi comunicando aqui. Então assim, por que eu botei isso? Porque é importante você fazer a diferença onde quer que você esteja, entendeu? A minha forma de contribuir foi isso. Criei os grupos e meio que consegui unir, entre aspas, os brasileiros que trabalham na área de FX lá no Canadá. Esse grupo aqui, eu botei o QR Code, que quem quiser, mira o celular aí, pode entrar no grupo. É um grupo aberto de brasileiros que trabalham com efeitos visuais 3D e pós-produção, brasileiros pelo mundo, ou seja, que estão no Brasil e também estão fora, tá? Então eu botei aí, se alguém quiser entrar, ou eu mostro depois também. Bem, e aqui algumas dicas. Nenhum lugar, nem equipamento é pequeno demais para começar. Ninguém nasce sabendo, isso é importante saber. Eu aprendo todo dia dentro do estúdio, todo dia. Aprenda sempre, todo dia. Aprenda inglês, eu botei um asterisco ali, ou a língua do lugar que você quer ir, né? Isso é importante. A língua é um fator limitador. Antônio, você conseguiria trabalhar para esse estúdio que você está se você não falasse inglês? Ou você conseguiria trabalhar para estúdios de VFX no Canadá sem falar inglês? Não, né? E aí o nível da sua língua vai delimitar o nível onde você fica. Um nível lá embaixo ou um nível mais alto. Então aprenda inglês. Aí papai, né, professora? Papai paga curso de inglês. Aí a pessoa faz o quê? Falta, mata o curso de inglês. Então não façam isso. Aproveitem. Como eu aprendi inglês? Meu papai não tinha dinheiro para pagar curso de inglês. Eu aprendi sozinho. Traduzindo livros de RPG. Na época que não existia Google. Dicionário português e inglês de um lado e o livro do outro. House? O que é house? Casa. Ah, tá. Tiny house. Tiny o quê? É assim. Eu aprendi inglês assim. E vendo séries. Vendo Friends. Friends é bom. Na TV. Na TV. Internet. É, isso aí. Sony Television. Então acredite em você. Beleza? Bem. Então, para a gente fechar aqui, vou mostrar algumas produções de vários estúdios, tá? Só para vocês verem a magia acontecendo.
trabalhando nessa sequência aí de Stranger Things, sequência de abertura, né, da terceira temporada. Beleza? Então, é isso. Quem quiser me siga no Instagram, Antônio Ribeiro VFX. Só me expliquei, né? VFX é uma sigla para Visual Effects. Então lá fora a gente fala VFX, tá? E eu também tenho um site. No site tem todos os filmes que eu trabalhei, todas as séries, tem um pouco da minha história lá. E tem uma parte também que chama Mentoria VFX. Mentoria VFX é para quem tem interesse em começar a trabalhar com isso. Igual assim, eu já tive alguns clientes, eu quero trabalhar com isso, mas eu não sei nem por onde começar. Que programa eu estudo, que site que eu entro, não sei. Aí eu vou direcionando a pessoa, porque ela quer. Você quer o quê? Você quer ser animador? Você quer ser iluminador? Você quer ser compositor? E aí eu vou direcionando. Tá bom? Então é isso. Obrigado a todos aí pela presença. Espero ter agregado um pouco para vocês aí. Se tem as coisas, pedir para você ler as coisas aqui, por favor, para a gente ver assim aqui. Antônio, muito obrigada. Eu acho que foi assim, inspirador para alguns, esclarecedor para todos, né? E assim, aproveitando que não é sempre que nós encontramos algumas referências pontuais da área de efeitos visuais, esse trabalho que ele faz nas séries e nos filmes, e a publicidade também é um caminho também que cada vez mais efeitos visuais também da publicidade. Então, vocês já botaram aqui no post aqui. Só fazer um adendo ao que a professora falou. Eu quero começar, mas como é que eu vou começar já trabalhando lá fora? Não precisa. Tem várias empresas de propaganda aqui no Brasil que, né, todo comercial tem efeito visual. Ah, mas esse comercial não tem nenhum raio, nenhum monstro. Eu vou falar para vocês, 60% do que eu faço são efeitos invisíveis. São coisas que você não sabe que são efeitos. E estão lá porque não foram filmados no set na hora. Então, assim, comercial usa muito. Então, uma porta para começar com efeitos visuais aqui no Brasil é trabalhar em agências de publicidade, pequenos clientes. Então, e o Antônio está aí se oferecendo também para fazer esse trabalho de mentoria, né? É difícil a gente encontrar uma referência próxima da gente, tá? Então, eu quero agradecer imensamente a sua oportunidade de você estar aqui conosco, que você tenha um bom retorno, né, ao Canadá e que vocês voltem mais vezes para estar conosco, trazendo as novidades e fazer mais spoiler, né? Oi? Por favor, né? Mais alguma pergunta? Eu tenho. A escadaria do John Wick de verdade? Eu pensei nisso, Raquel. Eu também falei, gente, que escadaria maravilhosa. Aquela escadaria, primeiro que a cena, né? Aquela posição É de verdade. Ele subiu aquilo 1000 vezes. É porque eu ia ficar muito frustrada se eu falasse que ele não subiu aquilo. É a escadaria Mas é da estúdio? igreja, Mas é estúdio? Não. É local, Ele foi pra Montmartre e subiu lá, tudo. Sim. O que acontece? Aquela igreja existe, tudo existe. Só que para algumas cenas a gente substituiu a igreja, por exemplo, naqueles arcos da igreja, tinha uns banners ali, exposição de dia tal. A gente teve que apagar aquilo tudo. A gente teve que trocar o céu, enfim. Tem coisa. Aí, quer ver? Quando eles filmaram no lugar, eu não sei o que o diretor tinha na cabeça, eles filmaram com chuva, quer dizer, fizeram uma chuva falsa. Aí depois resolveram tirar a chuva. Só que tirar a chuva do fundo, você tira, você recorta o cara, você tira o fundo. E as gotas que passam na frente do cara e da roupa. Então aquelas gotas tiveram que todas ser retiradas. Porque ele decidiu retirar a chuva do duelo final. Então vocês viram o spoiler do duelo final. Para quem não viu o filme, se ferrou. Perguntas? Sem perguntas? Bom, quem quiser de repente, o Antônio vai ficar aqui também com mais uns 5 minutinhos, né? Para quem quiser falar pessoalmente com ele. Gente, obrigada.